Você gosta de criticar o Papa Francisco ou qualquer outro Papa, o bispo, o padre, o diácono? Então este vídeo é para você, fique comigo até o final do vídeo, combinado? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e também dar o seu joinha neste vídeo aqui. Lembrando, todos os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, mas dica, termina de assistir o vídeo, depois você comenta para não falar bobeira. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo! Tá brigando aqui sobre ajoelha, não ajoelha, bate palma, não bate palma. No Japão não tem nada disso, é uma outra forma. E o Papa tem que ser Papa do Japão e do Brasil. Não é fácil ser pai, não é fácil ser fundador, não é fácil ser um pároco, não é fácil ser bispo. Imagina ser Papa. Então, assim, para você criticar o Papa, você tem que entender que, cara, é bomba. Porque às vezes você critica o seu padre, o seu bispo, dentro da sua bolha, porque você não conhece outras coisas. Por exemplo, eu preguei no Japão já, culturalmente, a igreja do Japão não tem nada a ver com a nossa igreja aqui. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção no Japão, que eu achei muito legal, na Santa Missa lá, se você for comungar, no hall de entrada, você deixa o seu calçado lá, você pega a pinça e coloca a partícula que vai entrar no ofertório para consagrar. São consagradas as hóstias para cada um, é individual. Se você não pôs uma hóstia lá, significa que você não vai consagrar, não tem comunhão para você. Fui pregar na Inglaterra. A Europa é diferente do que a gente vive aqui, do que eu vi no Japão. Aí eu fui para a África, só o ofertório lá é 35 minutos, todo mundo quer entrar dançando com criança aqui de pendurado aqui, com as pernas, para levar pelo menos uma água na cabeça para pôr no ofertório. A igreja na África é de um outro jeito. Agora você fica aqui na sua bolha, sem entender nada disso, sendo que em Brasília é de um jeito, 80% é funcionalismo público, no Nordeste é outro jeito, o mineiro tem um jeito, paulista nessa vida agitada é uma outra coisa, agora bate tudo isso e o cara tem que ser papa de tudo. Meu isso. Deus do céu. Bom, gente, esse daí é o Moisés Rocha, né? Ele participou aí do podcast No Barco Podcast e, paz, ele faz parte da minha cidade. Não conheço os meninos, né? Mas eu conheço o podcast, eles têm levado bastante pessoas, já levou o nosso bispo lá também. E aí, recebi este vídeo aí de uma amiga, uma grande amiga minha, né? Que mandou no chat do Instagram, eu achei muito pertinente, né? O Moisés Rocha, ele é muito conhecido por ter pregações muito fortes, né? Muitas vezes também traz polêmicas, mas ele ensina, ele traz uma reflexão para nós, né? Alguns tratavam ele como um radical, né? Eu particularmente gosto bastante das pregações dele, né? Inclusive, nesse vídeo aqui, que ele foi marcado, né? Tá lá no Instagram do Barco, no Barco Podcast, ó, o Instagram é esse daqui, para vocês verem. O que ele fala aqui? Irmãos, os assuntos não é uma opinião sobre pode ou não bater palma na missa. Estávamos falando sobre vida pastoral e as dificuldades dos líderes. Tem muito mais assunto antes e após essa fala. Sugiro assistir o episódio completo, né? Então, essa daí foi o posicionamento do Moisés. Nem preciso falar que os comentários só pela misericórdia divina, né? Mas quando ele fala, e aí, o fulano fala para levantar, outro fala para bater palma, outro fala que não pode. É um assunto que sempre vem à tona, né? Se vocês verem as caixinhas de perguntas aí dos grandes influenciadores católicos, eles sempre têm quase as mesmas perguntas. Pode bater palma? Não pode bater? Então, esse assunto, né, sempre vem à tona, né? E sempre, desde sempre, né, as pessoas têm essas dúvidas. E aí, quando a gente vai nas igrejas, tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma, tem igreja que faz isso, faz aquilo. Quando eu assisti a primeira vez, eu lembrei muito disso, né? Mas a gente já viu fulano respondendo, ciclano respondendo, tem texto disso, tem padre que orienta, por que a gente continua, né? Perguntando se a gente já sabe como tem que fazer. Ah, mas porque fulano faz. E aí cai nisso do que o Moisés comentou, né? A nossa igreja de Cristo, apesar de algumas pessoas acharem que não, mas a igreja de Cristo, ela é um grande jardim. Ela tem, já falei isso, eu acho que essa é a melhor definição para a gente poder entender o que é diversidade, no sentido de existem diversas pessoas, né? E isso está na Bíblia, né? Dos diversos carismas, enfim. A nossa igreja é um grande jardim, tem inúmeras flores com caule diferente, com folha diferente, com pétala diferente, com cheiros diferentes, com formas diferentes, mas o jardineiro é único, né? A quem cuida, quem é dono daquilo é único, né? Mas ali todos fazem parte desse jardim, né? E devem ser tratados com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, né? Então, independente de alguns assuntos serem disciplina, ou seja, não ser aquilo que de fato tem que acontecer daquele jeito, em alguns lugares são diferentes. Você viu que falou aí do Japão? Eu tenho descendência japonesa, né? E eu nem sabia que isso acontecia lá.
Já participei de missas na Inglaterra, quando eu fui viajar, em Roma também. Tem uma diferença, os momentos ali, por exemplo, da consagração na Inglaterra foi um momento muito maravilhoso, de um silêncio profundo, né? Não tinham palmas. Em Roma, ainda era uma missa que foi celebrada dentro de uma capela, numa grande basílica, né? Fora que tinha igrejas fechadas. Então, sim, né? A nossa igreja é um grande jardim, mas cada uma com a sua característica, né? Mas sem profanar, sem diminuir e sem fazer aquilo que Deus não quer que seja feito, né? E aí vamos para a parte do Papa, porque foi isso que eu falei no começo do vídeo, né? Muitas vezes o Papa fala qualquer coisa, ou até mesmo as autoridades eclesiásticas locais, e a gente já quer julgar, a gente já quer falar que isso, que aquilo, mas é o que o Moisés falou no texto dele, né? Sobre vida pastoral, dificuldade dos líderes, né? E o quanto ele diz, tem até uma frase que ele falou, né? O Papa é Papa para o mundo inteiro. O Papa não é Papa para a sua bolha apenas. Ele tem inúmeras bolhas para lidar, para entender. A mesma coisa, né, de Cristo, porque ele é a persona de Cristo. Lembra lá na época de Cristo? Cristo tinha que lidar com pessoas de diferentes temperamentos, de diferentes jeitos, culturas, né? Era grego, era judeu, era galileu, tinha várias pessoas, porque Cristo veio para todos. Isso não quer dizer que o que eu faço de errado aqui, Cristo está acolhendo. Ele vai me mostrar, né? Que ali eu estou errando e aí eu tenho que mudar, né? Porque hoje existe essa visão errada. A igreja acolhe a todos. Quando o Papa Francisco fala acolher a todos, não é acolher o pecado, é acolher a pessoa, porque Cristo acolhia a pessoa. E se a pessoa pecava? Então, aí ela teria a consequência do pecado. Não estar próximo de Deus, né? Não ter o contato, né? Como nós falamos na Eucaristia, não comungar. Existe uma consequência, né? Se ela quiser mudar, ela tem que mudar o jeito dela. É assim. Muitas vezes a gente não tem essa visão de vida pastoral, né? A gente só tem essa visão quando a gente participa de uma paróquia, né? E o que eu vejo, às vezes, em alguns comentários aqui do canal, que a gente já recebeu inúmeros, quando a gente vai pesquisar, e no Instagram também, são pessoas que não têm vida de paróquia. Inclusive, teve algumas vezes que eu perguntei, tá, mas em que paróquia que você serve? Não sirvo em nenhuma paróquia. Como assim? Mas que missa você vai? Não, eu vou em missa de diversas paróquias. E aí a pessoa se achava no dever de apontar o erro, mas ela não consegue levantar a bunda do banco e ajudar, né? Isso acontece muito na minha paróquia, e a gente conversou muito sobre isso. Quanto é difícil ser um ministro extraordinário da Eucaristia, principalmente nos tempos de hoje, onde as pessoas não têm informação, elas nem sabem como respeitar a igreja, outras se acham donas da igreja, né? Então, o quanto isso é dificultoso para nós, numa vida pastoral. Então, imagina aí, você tem vida de paróquia. Você que tem vida, né? Porque tem gente que não tem vida de paróquia. Você que tem vida de paróquia. Não é difícil lidar com os coordenadores de pastoral, às vezes até mesmo com o padre, porque o padre também tem um temperamento, ou com a parte da secretaria, ou com os jovens. Pense em todas as dificuldades que você tem, porque tem muita. Imagina isso, triplicado, quadruplicado. Esse é o Papa Francisco. Então, você tem que lidar com os seus servos do grupo de oração, você tem que lidar com os agentes de pastoral, da pastoral familiar. Mas o Papa, meu filho, ele tem que lidar com o quê? Com os cardeais, com os bispos, com os diáconos. Ainda tem toda a questão de Roma, do Vaticano, tem toda a questão das dioceses, a questões de igrejas em países que sofrem muitos ataques, como lá em Jerusalém, né, que é toda uma terra dividida, que se você sair um pouquinho, o outro já vem e já toma sua terra, porque é a Terra Santa. Imagina toda essa situação. Então, de verdade, primeiro, que antes da gente querer criticar o Papa, criticar o bispo, criticar o padre, a gente tem que ter misericórdia e compaixão e entender que eu não tenho todos os detalhes da situação, né? E muitas vezes nem na nossa paróquia, na nossa pastoral, a gente tem todas as informações. Por exemplo, às vezes uma pessoa não tá bem em casa, ela vem e trata mal o outro, mas não é porque ela fez por mal. Justifica? Não justifica, mas não foi por mal, ela não estava bem naquele dia. Ou por que aconteceu isso? Ou por que tal pessoa fez isso? Entende? A primeira coisa, a gente até falou isso na paróquia, né? A primeira coisa que eu tenho coragem de fazer é apontar o dedo e fofocar. Mas
eu não vou lá, não tento corrigir, não tento ter amor, não quero pregar a palavra de Deus, eu não quero assumir o lugar do Papa, né? Até porque se eu quiser também não vou conseguir, mas é um exemplo. Você já pensou na missão que ele carrega, no tamanho da cruz que ele carrega? Então, a sua missão é pesada, né? Imagina a do Papa. Então, assim, já é difícil a gente coordenar servos. Imagina coordenar a igreja inteira com diversos problemas. Aí ainda tem os infiltrados do mal, aí tem os bonzinhos, tem os bobos. Tem muita situação. Então, antes da gente querer criticar o Papa, põe a mão na consciência. Eu tenho todos os detalhes das informações? Não. A informação que eu tive foi deturpada? Não sei, vou pesquisar. Se está deturpada, então aí é um ponto a ser repensado. Se o Papa de fato está errado, se o bispo de fato está errado, se o cardeal de fato está errado, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho acesso a eles, eu converso, mando uma carta, ligo, mando um WhatsApp, converso com eles. Se eu não tenho nada o que fazer, eu vou rezar, vou orar. E mais do que isso, eu vou transformar a minha oração em ação. Eu vou servir na minha paróquia de outra forma. Não vou fazer aquilo que eu vejo que é errado. Porque essa é a dificuldade. Tem muita gente que até fala, eu não sirvo na paróquia, porque só tem gente que não presta lá. Meu filho, você presta? Porque eu não presto. Eu tô lá tentando ser melhor, né? Então, é isso. A gente tentar diminuir essas críticas, não porque, então quer dizer que é para passar pano pro Papa, né? Como o povo adora falar. Não, não é isso. É você ter uma maturidade espiritual e uma maturidade pessoal mesmo. Entender que você não tem todos os detalhes, que você não sabe a dimensão do problema, você não sabe a dimensão e o peso da missão de ser um Papa, de ser um padre, de ser um bispo. Ele também é humano, ele também erra. E mais do que isso, que é o mais importante de tudo, quando a gente vê alguma polêmica do Papa, algum erro, enfim, ou do bispo, do cardeal, enfim. Quem paira sobre a igreja é o Espírito de Deus, né? Esses dias eu até vi aí uma frase muito interessante. Eu vi uma frase, eu estava conversando com Deus, né? E aí aconteceu uma situação, e aí conversando com Deus veio esse pensamento. Você é cristão, certo? Você segue o Cristo. Mas você não é Deus, né? Você não é Deus para julgar o Papa. Ou falar, ou decretar o que ele tem ou não tem o que fazer. Até porque a igreja tem mais de 2000 anos, então eu e você, que às vezes tem 30, 40, 60, 70 anos, você acha mesmo que a gente tem maturidade para falar o que o Papa tem ou não o que fazer? Mas Santa Teresa d'Ávila conversar, mas aí é outra situação. Ela ainda sabia falar, né? Porque a gente não sabe, a gente quer o quê? Quer ir com a nossa arrogância, com a nossa ignorância, com a nossa prepotência sobre as situações do Papa, né? Então deixa aí, eu convido você a voltar o vídeo e assistir novamente esse trecho, porque o que o Moisés fala precisa entrar no nosso coração e trazer frutos pra gente entender. E já lembrei, já falei isso em vários vídeos, mas eu vou falar de novo. Uma vez eu conheci uma irmãzinha evangélica, né, numa faculdade, e ela é da área de comunicação, e ela falou que o que ela mais admirava na igreja católica se chama unidade. E não é porque a gente briga, não briga, porque a gente briga, a gente tem desavença, vocês sabem disso. Mas ela falou a unidade no sentido assim, se vocês forem para outro país, vocês vão ter a mesma missa, as mesmas palavras, a mesma essência. Pode ser que o paramento do padre esteja um pouco diferente, pode ser que um bata palma, outro não bata palma, um sente, outro ajoelhe, enfim. O ofertório seja um pouco mais animado, ou seja mais introspectivo, mas vocês vivem a mesma coisa. O que ela quis dizer com isso? Cristo se faz presente na palavra, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Não tem mudança, né? É a mesma coisa. Se é missa tridentina, se é missa em latim, se é missa em tantos outros ritos, é a mesma coisa. Não muda a essência, entende? Então, sigamos, busquemos entender isso, que muitas vezes os irmãos evangélicos entenderam e a gente ainda tá aqui patinando nesse assunto, tá bom? E aí, você conhece esse podcast? Conhece Moisés? O que você achou desse react? Quer mais react? Se vocês querem mais reacts, podem deixar os links nos comentários, que meu marido pega, beleza? Ou pode me chamar lá no Instagram também, no chat. Às vezes pode ser que eu não responda, gente, né? Porque as coisas estão um pouco corridas aqui, mas pode mandar o link lá no chat ou no WhatsApp também, os links estão todos aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho, dar o seu joinha neste vídeo para ajudar este canal a crescer e os seus comentários, faça seguindo essas regrinhas. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!